Olá, amigos do canal Pela Verdade. Mais uma vez estou aqui para postar esse vídeo que eu estarei agora abordando um assunto que fala sobre a nova aliança e a antiga aliança. A antiga aliança, ela teve a sua iniciação com Moisés no Monte Sinai. E a nova aliança, ela teve a sua iniciação com Jesus Cristo no sacrifício da cruz. E nós, para entendermos melhor a nova aliança e a antiga aliança, nós devemos começar lá atrás, entre a separação que Deus fez do povo de Israel com o povo gentios. Então, eu fiz esse quadro aqui, que é para explicar a cronologia que veio a partir de Noé. A Bíblia fala que Deus mandou o dilúvio e que toda a humanidade da terra ela foi destruída, sobrando somente Noé e sua família. E de Noé e dos seus 3 filhos é que descendem toda a humanidade da terra. Sendo que o povo de Israel descende de um dos filhos de Noé que se chama Sem. Sem até Jacó foram 12 gerações. Ou seja, a nação de Israel só passa a ser formada por meio de Jacó. E toda a geração de Jacó para trás são chamados de gentios. Sim, foram formadas a nação gentílica com todos os outros descendentes de Noé. Os filhos de Jafé, os filhos de Cã, os descendentes de Arfaxade, de Isaac até Arfaxade, todos os homens formam a nação gentílica. E a nação de Israel, ela começa a ser formada pelos descendentes de Jacó. Agora, vamos aos descendentes de Jacó. Em Gênesis, capítulo 12, Deus chama Abraão e dá uma ordem. Sai do meio da sua parentela e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Então Abraão obedece a ordem de Deus e sai do meio da parentela dele, da casa de seus pais, e vai para uma terra desconhecida. Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaac. Os descendentes de Ismael formaram a nação gentílica. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó, sendo que os descendentes de Esaú também formam os gentios. Somente os descendentes de Jacó é que são formados a nação de Israel. Jacó teve 12 filhos e filhas. A Bíblia conta somente filhos, mas Jacó também teve filhas mulheres. Só que Deus só conta os homens como os descendentes. E somente aqui é que está sendo formada a nação de Israel. Ou seja, por meio de Jacó, seus 12 filhos e filhas, é que vem sendo formada a nação de Israel. Os outros descendentes de Noé, de Sem, de Cã, Jafé, de Ismael, de Esaú, formam a nação gentílica. Não tem nada a ver com Israel, é um povo separado de Israel. De Noé até Jacó se passaram 12 gerações e se passaram 830 anos. Então você pode ver que em 830 anos foram geradas muitas pessoas por meio dos descendentes de Noé, que são as nações gentílicas, que estão à frente de Israel, que somente aqui, eles estão 830 anos à frente de Jacó. A partir daqui que Jacó começa a ser formado. Então veja bem, queridos, eles já eram multidões na terra, os gentios. E somente
nas 12 tribos de Israel é que vai sendo formada a nação de Israel. Eu quero que você entenda bem isso, para que você saiba a separação, porque muita gente confunde isso, não sabe separar o povo de Israel com os outros povos. Então fiz essa cronologia para que você entenda definitivamente que a nação de Israel é uma coisa, as outras nações é outra coisa. Na próxima parte desse estudo, estarei falando sobre o pacto que Deus fez com Israel no Monte Sinai. Olá, amigos do canal Pela Verdade. Agora que você já entendeu que a nação dos gentios são separados da nação de Israel, estarei falando sobre o pacto que Deus fez com o povo de Israel. Pois bem, quando Jacó foi para a terra do Egito, eles eram 75 pessoas. Chegando no Egito, Faraó os escravizaram. Depois de um tempo, depois de Jacó ter morrido e José ter morrido. Então seus descendentes foram se multiplicando na terra do Egito. Faraó, o líder da nação egípcia, vendo que os judeus, os israelenses se multiplicavam, ficou com medo do povo de Israel no meio deles. Então ele tomou a decisão de escravizar o povo de Israel. Então eles ficaram agora servindo a Faraó, sendo servos de Faraó. E lá eles permaneceram 430 anos. E nesses 430 anos que eles ficaram lá, eles chegaram lá e eram 75 pessoas, e depois de 430 anos, eles já eram 600 mil pessoas. E Deus já tinha avisado a Abraão que isso iria acontecer. Deus já tinha falado que uma nação escravizaria os seus descendentes por 430 anos, mas depois Deus enviaria o libertador, os libertaria. Então Deus levantou Moisés. Moisés foi levantado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. Moisés foi o mediador entre Deus e o povo de Israel. 600 mil pessoas saíram do Egito por intermédio de Moisés para a terra prometida. A terra prometida que Deus tinha prometido a dar a Abraão, a Isaac e Jacó e aos seus descendentes. Saíram pelas mãos de Moisés em direção à terra prometida. E no deserto do Sinai, Deus faz um pacto, faz uma aliança com eles, por meio de mandamentos. Deus cria o Velho Testamento. Ou seja, Deus chamou Moisés. Moisés subiu ao monte onde Deus falou para ele subir, e lá ele recebeu os mandamentos. Lavrou nas tábuas de pedra os mandamentos que Deus deu para que o povo obedecesse. E Deus fez uma aliança com o povo por meio de mandamentos. E Deus disse para Moisés dizer para o povo que se eles permanecessem firmes e fiéis aos mandamentos que Deus assim cumprira que eles fizessem, eles seriam bem-sucedidos na terra prometida. Então, eles foram para a terra prometida, em direção à terra prometida. Chegando lá na terra prometida, Josué, que já estava na terra prometida liderando o povo, porque
Moisés já estava morto, Moisés não entrou na terra prometida, porque Deus não permitiu que ele entrasse. Mas quem introduziu o povo na terra prometida foi Josué. Então, Josué faz uma releitura, depois que o povo já tinha tomado posse da terra prometida, depois que o povo já tinha vencido todos os inimigos, expulsados eles, Josué relê os mandamentos, relê a aliança e o pacto que Deus fez com o povo de Israel. Então, você pode ver que esses mandamentos que Deus deu no deserto foi somente para o povo de Israel, no Monte Sinai e em Horebe. Olha só que curiosidade, talvez vocês não tenham parado para pensar, talvez você já tenha lido e relido essas passagens, mas não tenha atentado para um detalhe. O detalhe que Deus pega a nação de Israel e leva para o deserto. Chegando no deserto, Deus está ali somente a nação de Israel e Deus. Não existe mais nenhuma outra nação ali presente. Ou seja, não havia nenhum egípcio, não havia nenhum cananeu, não havia nenhum povo dos gentios naquele lugar. Deus só entrega esses mandamentos à nação de Israel para eles obedecerem. E outra coisa também, nos mandamentos que Deus deu para o povo de Israel obedecer, nenhum mandamento diz para que eles vão para os gentios e pregassem esses mandamentos para que os gentios também obedecessem esses mandamentos. Não existe isso. Era exclusivo do povo de Israel todos esses mandamentos. Somente com a nação de Israel, Deus tinha feito uma aliança. Não houve nenhum outro povo da terra a quem Deus, o Criador dos céus e da terra, se revelou. Somente ao povo de Israel. Como está aqui no livro de Amós. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 2, diz assim: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Deus só escolheu a nação de Israel. De todos os povos da terra, somente a nação de Israel. Deus se deu a revelar. É isso que eu quero que você entenda. Não houve aliança do Monte Sinai dirigida ao povo gentios. Os mandamentos do povo Sinai só se remetem ao povo de Israel. É isso que está a grande confusão nos nossos dias de hoje. Que o povo gentio quer viver a antiga aliança. Sendo que a antiga aliança não tem nada a ver com os gentios, somente com o povo de Israel, como está bem claro na palavra de Deus. E em Êxodo, capítulo 19, também diz assim, do versículo 1 ao versículo 5. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refitim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu, pois, Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança,
então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ou seja, querido, vocês serão a minha propriedade peculiar. Peculiar quer dizer particular. Ou seja, a nação própria de Deus. É isso que Deus disse ao povo de Israel. Dentre todos os povos. Ou seja, somente Israel estaria num lugar especial dentre todas as outras nações diante de Deus. E Deus também deixou um mandamento para o povo de Israel por meio de Moisés, que está na lei. Moisés deixou também um aviso para que o povo também se recordasse de algo que ele disse, de uma promessa. A promessa do profeta. Moisés recebeu de Deus a promessa de que viria um profeta semelhante a ele e que era para o povo ouvir a voz desse profeta. E quando diz que é semelhante, profeta, Moisés está falando que era com as mesmas características que ele teve diante do povo de Israel. Moisés, o que Moisés foi para o povo de Israel? Moisés foi mediador, o guia e o libertador. Então, há uma promessa de que haveria de vir um profeta semelhante a Moisés. E na próxima parte do vídeo é sobre esse profeta que eu estarei abordando. Agora eu vou falar sobre a vinda do Messias. Deus, no Monte Sinai, deixou uma lei com Moisés, onde continha também nesta lei a ordem para o povo de Israel esperar por um profeta, como está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Ou seja, se é semelhante a Moisés, então seria semelhança em todos os sentidos, de que Moisés para o povo de Israel foi o libertador, foi o guia e aquele que os conduziu para uma nova terra. E o Messias, Jesus, se enquadra em todas essas características. Outro profeta que também profetizou sobre a vinda do Messias foi Isaías. Isaías, no capítulo 9, versículos 6 e 7, diz assim: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Ou seja, aqui também agora fala de que o Messias, ele viria com outras características. Ele também seria governador, ele também seria rei, ele também seria salvador. Ou seja, são várias características dos profetas mencionados por cada um deles que o Messias viria. Não somente rei, salvador, governador, mas outras características também. E eu só vou ficar aqui nesses dois profetas e nessas duas profecias,
Porque se eu for falar de todos os profetas e de todas as profecias, eu faria aqui um vídeo de 4, 5 horas ou mais. Então eu coloquei aí na descrição do vídeo um link com estudos que você poderá se aprofundar melhor no assunto das profecias da vinda do Senhor Jesus. Bom, agora eu vou falar sobre a expectativa e a esperança que o povo de Israel estava sobre a vinda do Messias. Se passaram séculos, se passaram vários anos, quando Moisés e os outros profetas profetizaram sobre a vinda do Messias. E isso foi passado de geração a geração de que o Messias viria. Então, aquilo estava vivo no coração do povo de Israel, como nós vemos aqui no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 3, a respeito de João Batista. Lemos aqui, ó. Diz assim: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Veja bem, João Batista estava no cárcere, preso, e ele enviou seus servos até Jesus para perguntar para Jesus se ele era o Messias ou se haveria de vir outro no lugar, né? E Jesus respondeu que ele era o Messias para os servos de João Batista. Outra passagem que fala também a respeito da expectativa, da esperança que o povo de Israel tinha sobre a vinda do Messias é com a mulher samaritana. A mulher samaritana, no livro de João 4, versículo 24 ao 25 e 29, diz assim: Jesus diz para a mulher: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E no 29 diz assim: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Ou seja, a mulher samaritana vai até sua cidade e chama seus vizinhos e para ir ver Jesus, se realmente ele era o Cristo, o Messias, que eles estavam esperando há séculos. Então, não somente esses dois, João Batista e a mulher samaritana, fala da expectativa, mas também tem várias outras passagens no Novo Testamento de que quando, na hora que Jesus chegou lá para cumprir com as profecias a respeito deles, a gente pode ver o povo esperando a vinda do Messias. Agora eu vou falar sobre o cumprimento das profecias dito pelo próprio Senhor Jesus. Foram várias as profecias no Novo Testamento que comprovam, juntamente com as profecias do Antigo Testamento, de que Jesus é o Messias. Mas eu destaquei três que eu acho de super importância para que nós venhamos compreender e entender sobre todo o estudo que nós estamos fazendo. Em João 5, versículo 46, diz assim: Porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Ou seja, o próprio Jesus está testificando que aquilo que Moisés escreveu lá em Deuteronômio 18, versículo 15, é a respeito dele próprio que Moisés escreveu. Ou seja,
por causa que o povo não estava acreditando em Jesus, estava duvidando de Jesus, Jesus então faz a menção dessa passagem da Bíblia, de Deuteronômio 18:15. Porque se vocês crescem em Moisés, também creriam em mim, porque Moisés profetizou a meu respeito. E outra passagem de suma importância está no livro de Mateus. Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, Jesus veio cumprir com todas as profecias que estavam escritas a respeito dele na lei e nos profetas. E é isso que é uma grande confusão aí, né? De que muitos acham que quando Jesus falou isso, ele continuou dando validade à lei mosaica. E nós vemos aqui que Jesus está falando do cumprimento das profecias a respeito dele que estão escritas no livro no Antigo Testamento, na lei e nos profetas. Assim como foi ali na passagem de Lucas, capítulo 4, 17 e 21. Um exemplo disso. Lucas 4, 17. Diz assim: Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabastes de ouvir. Ou seja, cumpriu-se a escritura que acabaste de ouvir, porque aquele que veio cumprir sou eu. Jesus estava dizendo para aquele povo. Ou seja, Jesus cumpriu com a lei e com os profetas daquilo que essas profecias profetizaram a respeito dele. E não praticar obras da lei, como muitos usam. A passagem de Mateus 5, 17 e 18, de que Jesus cumpriu a lei. Eles falam que quando eles usam isso como que Jesus tivesse praticado obras da lei. Mas não, está bem claro aqui. No livro de Isaías, quando Jesus leu o livro de Isaías, deixa bem que ele veio cumprir as profecias. As profecias. E Jesus falou: não passará um tio da lei sem que tudo se cumpra. Ele não veio abolir, ele não veio apagar, ele veio cumprir até que, ou seja, tem um prazo de validade, até que se cumpra as profecias. Então, quando se cumpriu a profecia em Jesus, aquilo dali passou de ter validade, porque já está cumprido, porque não virá outro. É ele que é o cumpridor das profecias. Porque se Jesus tivesse vindo praticar a lei, como muitos falam, não, a lei ainda tem a sua validade. Jesus veio cumprir a lei no tocante a praticar mandamentos da lei, então Jesus teria apedrejado em Maria Madalena. Na lei fala que todo aquele que é pego em adultério deve ser apedrejado. E Jesus, ele não apedrejou Maria Madalena. Aqueles homens que estavam com as pedras na mão para atirar em Maria Madalena, eles estavam certos.
Eles estavam obedecendo a lei de Moisés. Então, se Jesus tivesse cumprido a lei, Jesus também teria pego pedra e ajudado aqueles homens a matar Maria Madalena. Mas Jesus não cumpriu a lei. Assim também como ele não guardou o sábado. Na lei de Moisés fala que nenhum trabalho deveria ser feito no sábado. E seus discípulos colheu espigas no sábado. Jesus curou no sábado. Jesus trabalhou no sábado. E o sábado foi feito na lei de Moisés para descanso do homem. E Jesus não descansou no sábado. Pelo contrário, Jesus trabalhou no sábado. Então, as pessoas confundem. Essa é a grande confusão de uma má interpretação. Na próxima parte desse vídeo, estarei falando sobre Jesus estabelecendo a nova aliança, um novo pacto feito no sangue dele. Olá, amigos do canal Pela Verdade. Mais uma vez estou aqui para dar continuação ao estudo da nova aliança e da antiga aliança. E essa parte estarei falando sobre a instituição da nova aliança feita pelo sangue do nosso Senhor Jesus. E em Jeremias capítulo 31, versículo 31 e 32, o profeta Jeremias recebeu a revelação de Deus de que Deus iria estabelecer uma nova aliança com o povo de Israel, mas uma aliança que não foi igual feita por meio de Moisés, porque o povo de Israel não permaneceu na aliança feita através do Monte Sinai. Então Deus fala para Jeremias dizer para o povo de Israel assim: eis que farei uma nova aliança, não como fiz nos dias que tirei seus pais do Egito. Então, Deus, ele estabelece e faz uma nova aliança por meio do seu Filho, Jesus. Enviou o seu Filho, Jesus, para estabelecer uma nova aliança. E em Mateus 26, 28, Jesus, ele diz para os seus discípulos: eis que faço uma nova aliança no meu sangue. Jesus já tinha pregado o evangelho para os discípulos e naquele momento ele estava selando todos os mandamentos, todas as ordenanças por meio do seu sangue, por meio da aliança que seria iniciada mais tarde no sacrifício da cruz, quando o seu sangue estava sendo derramado. Então, o sangue de Jesus derramou na cruz e a aliança foi estabelecida. Então, nós vemos depois no livro de Hebreus, o autor deste livro dizendo que, em Hebreus 8, versículo 9, ele confirma, ele cita Jeremias, capítulo 31, de que Jesus é o autor da aliança que Jeremias profetizou. Certo? Agora nós vamos para Moisés. Moisés, lá como nós já vimos, tinha também profetizado na lei que viria um profeta semelhante a ele. Então, semelhante nas características de Moisés. E quais foram as características de Moisés? Ele foi mediador do povo de Israel e Deus. Ele foi o guia que levou o povo à terra prometida, a terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. E também entregou os mandamentos para o povo de Israel. E com Jesus não foi diferente. Jesus, ele foi o mediador e é o mediador entre nós e Deus. Ele é o nosso guia e entregou também os mandamentos que nós hoje obedecemos, dados por nosso Senhor Jesus. Então, Jesus cumpre os requisitos, tanto dito por Moisés como
dito por Jeremias e como todos os outros profetas. E ele também fez uma promessa superior à anterior, que era a promessa da terra, da conquista de uma terra aqui, nesse planeta. Jesus ele promete um novo céu e uma nova terra para aqueles que crescem nele depois que morresse. Jesus estabelece nova doutrina, Jesus estabelece novos ensinamentos. Até então, para o povo só existia esse plano dessa terra aqui. Jesus ele fala, não, existe um novo céu, uma nova terra, depois que vocês morrerem, vocês irão receber esse novo céu, nova terra, e morará comigo no meu reino. E ele também pregou e nos ensinou, nos deixou mandamentos para que nós permanecêssemos nele. Como ele disse aqui, trazendo o reino dos céus para os homens. Ele disse, não penseis que o reino dos céus vem de visível aparência. Quando disserem para vós, o reino dos céus está ali, o reino dos céus está acolá, Jesus falou, não, o reino dos céus está em vós. Ou seja, está em nós o reino dos céus. E se é um reino, existe um rei. E existe um governador, porque o rei, ele governa. Lembra lá que Isaías disse que ele iria governar? Então ele governaria a nossa vida. Ele é o rei da nossa vida, porque o reino dele somos nós. Nós somos o reino dele. E ele deixou também mandamentos para que nós guardássemos a sua palavra. A palavra que está escrita em Mateus até Apocalipse, no Novo Testamento. Lembra que ele falou que se nós permanecermos na sua palavra e a sua palavra permanecesse em nós, então o Pai, ele permaneceria em nós também. Ele reinaria sobre nós. Então o reino de Deus, o reino de Jesus está sobre as nossas vidas quando nós guardamos e obedecemos a sua palavra, os seus mandamentos, que vêm por meio do Evangelho, as boas novas. Jesus ele trouxe novos mandamentos. Jesus ele trouxe novos ensinamentos. Não havia inferno. Ninguém havia na antiga aliança falado sobre inferno. Ninguém havia falado sobre novo céu e nova terra, de vida eterna e outras coisas que eu estarei abordando adiante nesse estudo sobre as doutrinas de Jesus. Mas aqui estou falando sobre a instituição da nova aliança. Então Jesus também trouxe o Evangelho, as boas novas, que são tudo que ele falou. E tudo que ele disse está em Mateus e Apocalipse, porque o Verbo se fez carne. E Deus ele falou, eis que envio o meu servo. E a mulher samaritana estava esperando o Cristo. E a mulher samaritana sabia que ele iria dizer tudo aquilo que eles precisavam ouvir. Como Moisés também disse. Moisés disse que um profeta semelhante a mim, a ele ouvi. Então esse profeta é Jesus, nós devemos dar ouvido ao que Jesus disse. Então, o Evangelho são boas novas. E ele deu ordem aos seus discípulos para ir ao mundo e pregasse o Evangelho a toda criatura. Jesus, ele pegou 12 homens e começou a pregar para esses 12 homens e incumbi-los de uma missão, de levar tudo aquilo que ele pregou, para eles, para que eles também transmitissem a outros homens, ao mundo inteiro. E Jesus ele deixou bem claro para aqueles homens que não se preocupassem com o que ele estava dizendo naquele momento, porque haveria de vir o Espírito Santo e lembraria de tudo aquilo que ele disse. E tudo aquilo que ele disse está onde?
no Novo Testamento, que vai de Mateus a Apocalipse. É o Evangelho, a boa nova do Senhor Jesus, que ele incumbiu os 12 discípulos de levar ao mundo inteiro. E quando Jesus fala por todo mundo, ele diz a toda criatura, ou seja, todas as criaturas, todos os homens do mundo, tanto de Israel como dos gentios. Olha só, pessoal, os gentios agora se enquadram no plano de Deus. Deus se revela aos gentios por meio de Jesus. Olha que bênção, olha que maravilha, o plano de Deus se cumprindo para todos os homens e a promessa que Deus fez a Abraão de que na sua descendência todas as famílias da terra seriam benditas. E nós iremos falar sobre isso na próxima parte desse vídeo, de que Jesus é a promessa que Deus fez a Abraão. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Curta o meu vídeo e inscreva-se no canal. Agora eu vou falar sobre Abraão. Abraão, Deus chamou ele fez promessas. E uma dessas promessas foi que na descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. E a gente vê isso se cumprindo no livro de Gálatas, capítulo 3, versículos de número 16. Diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Ou seja, Deus fez a promessa a Abraão que todas as famílias da terra seriam benditas por meio do seu descendente. E esse descendente é quem? Jesus. Jesus é o descendente. Então, nós podemos ver que, no primeiro momento, Deus só tinha se revelado a uma família da terra, que é um povo, Israel. E, neste momento agora que o descendente de Jesus veio ao mundo, ele cumpre a promessa que fez a Abraão, de que todas as famílias da terra seriam benditas por meio do seu descendente, ou seja, todos os povos. Nós vemos agora Deus alcançando também os gentios, alcançando a todas as famílias da terra, a cada um de nós, e o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Em Gálatas 3, versículo 8, também fala assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Ou seja, ele preanunciou o Evangelho a Abraão, que era por meio do seu descendente que todas as famílias da terra seriam benditas. E pela fé no Evangelho, pela fé nas boas novas ditas pelo que o Senhor Jesus disse, que está de Mateus, Apocalipse. E aqui também, em Efésios capítulo 2, versículo 14, diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. De qual inimizade aqui o apóstolo Paulo estava falando? A inimizade que havia entre o povo de Israel receber a Deus e os gentios não. Por quê?
A inimizade estava na lei e nas ordenanças que foram dadas ao povo de Israel por meio de Moisés. Sim, aquela lei e aquelas ordenanças eram somente para o povo de Israel e não alcançava os gentios. Os gentios ainda estavam separados de Deus. Então, Jesus derrubou essa parede que nos separava de alcançarmos, termos acesso a Deus. É a parede que foi derrubada. As leis e as ordenanças de Moisés, foi dada por meio de Moisés. Em Romanos capítulo 10, versículo 4, também fala isso. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, o fim da lei e das ordenanças, os mandamentos dados por Moisés. Aqueles mandamentos morreram, acabou. O que nós devemos seguir agora é os mandamentos que Jesus nos deixou. E em Lucas capítulo 16, versículo 16, também diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Ou seja, até João, a lei tinha seu vigor, tinha sua validade, agora ela não vale mais. O que vale é o que Jesus deixou para cada um de nós por meio do evangelho, por meio daquilo que ele deixou para que os seus discípulos pregassem para cada um de nós, por meio daquilo que Paulo recebeu do próprio Jesus, o evangelho. Paulo foi evangelizado não por Pedro, nem João, nem por Tiago, nem pelos outros. Paulo foi evangelizado pelo próprio Jesus. Esta carta quem está dizendo aqui é o próprio Paulo, de que nós devemos ser somente de Jesus, obedecer os mandamentos e a lei dada por Jesus. E nós alcançamos a graça é pela fé. Nós estamos enraizados em Jesus agora, não por praticar obras da lei de Moisés, mas por praticar as obras e os mandamentos dados por Jesus, que é a época da graça. A graça é favor imerecido. Jesus morreu por cada um de nós sem nós merecermos. Então, isso fica bem claro no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, pela fé em Jesus, eu tenho a graça, o favor imerecido por Deus. E em Gálatas, capítulo 5, versículo 4 e versículo 2. Vou falar a respeito do versículo 4 primeiro, para que você tenha um entendimento melhor. Diz assim: de Cristo vos desligaste vós que procurai justificar-vos na lei. Da graça decaíste. Ou seja, quem quer se justificar diante de Deus praticando obras da lei de Moisés, está fora da graça de Jesus Cristo. Isso é o próprio Paulo que está dizendo. Se eu praticar obras da lei, eu já não pertenço mais à graça. E sem a graça não há salvação. Porque na lei de Moisés ninguém era salvo. Não havia salvação, não havia vida eterna, não havia promessa de vida eterna, não havia promessa de salvação, não havia promessa de novo céu e uma nova terra. Então, Paulo está deixando isso bem claro. Se vocês viverem debaixo dos mandamentos da lei de Moisés, da graça, vocês decaíram. Então, nós devemos viver debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Os mandamentos que vão de Mateus a Apocalipse. E no versículo 2 diz assim: eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, circuncisão é
obra da lei. As obras da lei que nos afastam de Jesus são dar dízimo, fazer sacrifício, guardar o sábado, praticar circuncisão. Hoje, eu não sei de nenhuma igreja evangélica, uma denominação que pratica circuncisão, mas dízimo, sacrifício e sábado, isso tem um monte por aí que são todas obras da lei. Porque o dízimo, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nenhum discípulo deu ou praticou. Pode ler de Mateus, Apocalipse, que esse mandamento não existe. É que no meu vídeo, ou seja, no meu canal, tem um vídeo que fala sobre o dízimo. Ali eu explico todas as passagens sobre o dízimo. Ali você vai ter o estudo completo a respeito do dízimo, que dízimo é obra da lei. Sobre o sacrifício, hoje as denominações, muitos pastores falam que para nós recebermos de Deus algo, nós devemos oferecer a Deus um sacrifício. Ou seja, o sacrifício de Jesus está sendo anulado pelo seu sacrifício. O sacrifício de Jesus é perfeito e eficaz. Nós hoje só precisamos ter fé, orar, pedir, e Ele nos dará. Foi isso que Ele nos ensinou. Para que eu venha receber algo de Deus, eu tenho que pedir em oração, crendo que vou receber segundo a sua vontade. Está lá em João, 1 João, acho, capítulo 5, que ele faz segundo a vontade dele aquilo que nós vamos receber dele. E ele, o relacionamento do Pai com nós é como pai e filho. Deus sabe das nossas necessidades. Eu, quando era criança, meu sapato apertava, não precisava fazer nada para o meu pai ir lá e comprar um sapato novo para mim. Quando minhas camisas ficavam pequenas, eu não precisava fazer nada para que ele comprasse. Ele via a minha necessidade, ele sabia quando eu estava com fome, ele sabia quando eu precisava comprar um sapato novo, comprar uma bota nova, ele cuidava de mim. E é o mesmo cuidado que Deus tem por cada um de nós. O próprio Jesus retratou isso dizendo: se um pai lhe pedir um peixe, se o filho pedir um peixe ao pai, o pai lhe dará um escorpião ou uma pedra? Não. Prontamente o pai vai atender o pedido daquele filho. E hoje, o que os homens estão dizendo é que Deus é um balcão de negócios, que nós devemos fazer um sacrifício para que Deus venha nos atender o nosso pedido. Totalmente errado, queridos. O sacrifício Jesus já fez na cruz. E sobre a guarda do sábado. O sábado foi e é figura e sombra do verdadeiro sábado, do verdadeiro descanso, que está lá em Hebreus capítulo 4. Lá fala, lá deixa bem claro que o sábado da lei de Moisés foi figuras e sombras do verdadeiro sábado, do verdadeiro descanso. Onde nós vamos descansar, que Jesus prometeu? No novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém celestial. O Antigo Testamento foi figuras e sombras. Lembra que para que o povo de Israel fosse purificado do pecado, não se sacrificava um cordeiro e se aspergiava o sangue sobre todo o povo para a purificação dos pecados? Isso se faz mais hoje? Não! Por que não faz? Porque hoje o nosso cordeiro é Jesus. João Batista disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso cordeiro. Ele se sacrificou por nós. Ele aspergiu o seu sangue. E pela fé, o sangue de Jesus está sobre mim. É tudo pela fé, queridos. Não tem que sacrificar nada. Não tem que guardar sábado nenhum. Hoje, nós não podemos praticar obras da lei. Das obras nos afastam de Jesus. Nós temos que praticar obras do Espírito Santo de Deus. E a respeito da justiça de Deus, em Gálatas 2,
versículo 16, diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ou seja, nós devemos ser justificados pela fé em Jesus, pelo Evangelho. Nós devemos, o nosso guia é o que Jesus disse, que está em Mateus, Apocalipse, né? Os 4 evangelhos e os livros que foram inspirados pelo Espírito Santo, Atos, Romanos, Coríntios, até Apocalipse. E nossa linha de raciocínio deve vir do que está escrito ali, do que Jesus disse. Jesus disse que nós devemos considerar somente aquilo que os profetas profetizaram a respeito do fim dos tempos, dos dias que ainda, das profecias que ainda não se cumpriram. Essas profecias que estão lá no livro de Daniel, Abacuque, Zacarias, Ezequiel e entre outros, eu não sei todos agora de cabeça, que nós devemos levar em consideração, que ainda tem valor. As outras passagens do Antigo Testamento, que já foram cumpridas as tais profecias e as leis de mandamentos, nós devemos guardar, ler sim, ter um valor histórico e considerar aquilo que está escrito, mas não para nós praticarmos, mas sim para conhecimento de como Deus tratou o povo na época da lei, de como que Deus criou o mundo. Deus não vai criar o mundo novamente. Deus já criou o mundo. Então, é isso que eu quero que você entenda. Viva na graça do nosso Senhor Jesus. Viva na nova aliança feita por meio do sangue de Jesus. Deus aboliu a antiga aliança. Devemos viver a nova aliança, arraigados pela fé do nosso Senhor e Salvador Jesus, e sermos guiados pelo Teu Santo Espírito, para que nós venhamos receber a promessa da vida eterna. Espero que você tenha entendido o meu raciocínio com respeito à nova aliança e antiga aliança. Eu quero que você também tenha o seu próprio. Você venha estudar a palavra, porque aqui foi um resumo daquilo que eu entendo. O que eu quis foi, de melhor maneira, expor a você o que eu entendo, o que eu creio como verdade. E que eu quero que você tenha a sua própria concepção a respeito das verdades da Bíblia. Então, não seja guiado pela cabeça de ninguém. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Leia e estude a Bíblia, porque o próprio Jesus exortou seus discípulos a ler. Quem lê, entenda. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Dá um like e curta o meu canal para receber mais vídeos a respeito da palavra de Deus.